Vou fornecer agora o último exemplo, o exemplo 4. Esse é um exemplo numérico. Então, temos aqui um objeto e uma força de 20 newtons. Newtons é a unidade de força, em homenagem ao Isaac Newton, que foi um grande cientista da física. Então, a força, você tem uma força aplicada que vale 20 newtons. E essa força forma com a horizontal um ângulo de 30 graus. Essa força, uma parcela dessa força, aliás, uma parte dessa força atua na horizontal, quer dizer, empurra o bloco para a horizontal, e uma parcela empurra o bloco na vertical. Sabemos que o seno de 30 é 0,5, isso é tabelado, e o cosseno de 30 graus é igual a 0,87. Vamos então, inicialmente, desenhar os eixos x e y. Sabemos que o ângulo é igual a 30 graus. Vamos representar as componentes fx e fy. Temos aqui fx e fy. Eu vou também desenhar aqui um fx e um fy para a gente analisar esse triângulo retângulo. Então perceba que essa força F, nós podemos decompor a força. Vamos utilizar duas componentes, fx e fy. Essa parte em x, fx, essa parte em y, fy. Temos então aqui um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, nós temos aqui a hipotenusa, esse é o ângulo, então fy em relação ao ângulo, ele é o cateto oposto, e o fx, ele está aqui formando com a hipotenusa o ângulo, esse fx é o cateto adjacente. Sabemos que essa força F vale 20 newtons. O que nós vamos fazer agora é calcular quanto vale o fx e quanto vale o fy. Nos exemplos anteriores, nós fazíamos, nos exemplos 1 e 2, o contrário. A gente primeiro determinava as componentes para depois determinar o módulo do vetor. O que a gente vai fazer agora é o seguinte: sabendo o valor do vetor e o ângulo, nós vamos determinar as componentes. Então, temos aqui, em relação a esse ângulo, o fy é o cateto oposto, o fx é o cateto adjacente. Vamos utilizar, então, o seno e o cosseno. O que é o seno? Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Fy. Então, seno de 30 graus é igual a fy, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Fy vai ser igual, então, a f vezes o seno do ângulo. O f vale 20. E o seno de 30? Basta a gente voltar. Seno de 30 graus igual a 0,5. Então, f é 20 vezes 0,5. Isso é igual a 10 newtons. Ou seja, essa força ela vale 20 newtons e forma 30 graus com a horizontal. A parte da força, a componente da força que atua no eixo, na direção vertical, é o Fy e vale 10 newtons. Então você tem 20 newtons nessa direção e 10 newtons atuam para cima. Quanto atua em x? Ah, professor, então se ele vale 20 e atua 10 para cá, tem que ser 10 para cá. Muito cuidado nessa análise. Isso não é necessariamente verdadeira, isso depende do ângulo. O que ocorre, então, isso não é necessariamente verdadeiro pelo seguinte. Por quê? Porque esse vetor aqui, ele vai ser, o módulo dele, você vai utilizar o teorema de Pitágoras. Então, a única forma para você somar as componentes nessa situação, seria uma componente ser igual a zero.
ou seja, esse vetor f estar totalmente em x ou totalmente em y. Então, o que acontece? Ah, professor, esse é 10, então o outro é 10. Não, não é assim que a gente vai pensar. A gente vai, para calcular, a gente vai utilizar o seno e o cosseno. Então, o seno do ângulo é igual a fy dividido por f. Fy igual a f, que é 20 vezes o seno de 0,5 igual a 10. Para a gente saber esse aqui, a gente não vai diminuir os dois. A gente vai ter que usar o cosseno. Cosseno do ângulo, o que é o cosseno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? Fx. Dividido pela hipotenusa. Então, fx é igual a f vezes o cosseno do ângulo. F é 20. Cosseno de 30 é tabelado 0,87. 20 vezes 0,87, 17,4 newtons. Observe então que você tem um vetor que vale 20 newtons. 20 newtons. Uma componente, quer dizer, ele vale 20 newtons. Uma parte dele em y é 10. Isso não significa, pessoal, que essa parte é 10. O que nós temos que fazer é o seguinte: para você calcular essa parte, você pode utilizar o cosseno. Outra possibilidade, a gente não vai fazer aqui, seria o seguinte: e o módulo desse vetor é esse vetor ao quadrado, mais esse ao quadrado. Se esse vetor f ele formar um ângulo zero ou um ângulo de 90 graus, aí uma das duas componentes vai ser igual a zero. O que ocorre, então, por exemplo, se essa força ela atuasse só em x, não teria componente em y. E aí o fx seria o próprio f, né? E o fy seria zero. Agora nós vamos analisar o seguinte. Para você conferir, você poderia fazer o seguinte. Observem que nós temos aqui um triângulo retângulo, né? E de acordo com o triângulo retângulo, com o teorema de Pitágoras, f ao quadrado é igual a fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Então você pode fazer 10 ao quadrado mais 17,4 ao quadrado, e isso vai dar um valor. Você tira a raiz quadrada desse valor para obter o f. Então é dessa forma que nós podemos calcular o módulo do f. Nessa situação, o f já era fornecido. O que nós fizemos foi calcular as componentes. Então, sempre analise qual é o cateto oposto, qual é o cateto adjacente, para você efetuar a decomposição dos vetores.